Vamos corrigir então as atividades da semana 3 do PET 4. Número 1 tá assim. A figura desenhada está dividida em partes iguais. O número decimal que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representa da figura inteira Quer saber essa parte que está colorida aqui de cinza? Representa que fração lá do inteiro, né? E representa qual número decimal no caso? Tá, primeiro vamos descobrir qual fração que é. O inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Das 8 partes iguais, coloriu 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 está colorida. Então, a fração que representa a parte colorida aqui é 6 em 8, 6 oitavos. Como que eu faço para achar em decimal? É pegar o número de cima e dividir pelo de baixo, ou seja, numerador dividido pelo denominador. 6 para dividir por 8. Só que 6 é menor que 8. 6 não dá para dividir por 8. Então, 0, no quociente, coloquei aqui o 0, no quociente e acrescento 0 no dividendo aqui. Aí ficou 60. 60 para dividir por 8 vai ter que ser 7. 7 vezes 8, 56. Para chegar em 60, falta 4. Aí quero continuar dividindo, acrescento 0. Aí agora vai ficar 40. 40 para dividir por 8 vai dar esse 5 que eu coloquei de verde aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40, falta nada. Então, deu 0,75. 0,75 é a letra C, né, ó? Porque a letra A não é, nem a B, a D tá 3,4 também não é, então é a letra C que tá 0,75. Por causa disso que o X é aqui na letra C. Vou tentar consertar que o X saiu um pouco fora ali. Vou tentar arrumar esse X, tá, gente? Que ele ficou um pouco fora. Vou mexer com ele, vou colocar em cima da letra certa, senão fica muito esquisito, né? Ele ficou fora ali. Agora, eu acho que vai dar certo. Isso, agora, ó, ficou certinho em cima da letra C. Então, a resposta correta é a letra C. Número 2 está assim. A reta numérica está dividida em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0. Então, o O tá aqui, ó, corresponde ao número 0, já até colocou aqui. E o ponto C corresponde ao número 6. Ó, o ponto C corresponde ao número 6. Se a gente for olhar aqui, ó, eu já fui olhando para ver como que estava acontecendo. Do 0 até o 6 foi dividido em 1, 2, 3. Significa que vai de 2 em 2, né? Ó, 0, 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6. Aí vai seguindo, 6 tá indo de 2 em 2, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 2, 12, com mais 2, 14, por aí vai. São divididas em partes de mesmo tamanho. E se de 0 até 6 foi dividido, né, ó, em 3 partes iguais, significa que cada uma 2. Onde está localizado o número 8? Bom, de acordo com o que eu já fiz aqui, deu para a gente ver que o número 8 está localizado no ponto D. Então, a resposta correta é no ponto D. Letra B. O ponto G corresponde a qual número? Olha, se a gente observar os números que eu coloquei aqui, o ponto G corresponde ao número 14, né? Ó, então, coloquei, corresponde ao número 14. E o ponto A? Olha, observando aqui, coloquei o 2 aqui, então, o ponto A corresponde ao número 2. Agora, exercício 3. A turma do 6º ano B da Escola Criativa, empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A apresentação a seguir demonstra o trabalho da turma. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 bandeiras, né? Nelas tem o estado de São Paulo,
tem o estado de Rio de Janeiro, o Espírito Santo, né, representa as bandeiras do São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e de Minas Gerais. Tem aqui 4 tipos de bandeira. A letra A pergunta assim: qual a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes nessa faixa? A gente sabe que o total de bandeiras é 15, então o denominador é 15. Quantas são de Minas Gerais? A de Minas Gerais são essas que tem esse triângulo grande aqui, ó. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 são de Minas Gerais, 6 em 15. 6 quinzeavos dá para simplificar, eu consigo dividir tanto 6 quanto 15 por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Então, 2/5. Na letra B, reescreva o número obtido na questão anterior em sua forma decimal. Aí a gente vai encontrar 0,4. Mas como que eu vou encontrar 0,4? Para me escrever na forma decimal, é dividir o de cima pelo de baixo. Então, é 2 para dividir por 5. 2 para dividir por 5. Só que 2 não dá para dividir por 5. Então, eu coloco 0, no quociente, né? E acrescento 0 no dividendo. Aí ficou agora 20 para dividir por 5. 20 para dividir por 5 dá 4. 4 é 5, 20. Para chegar em 20 falta nada. Então, a resposta aqui é 0,4. Ó, coloquei a resposta, 0,4. Qual fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos em relação ao total de bandeiras da faixa? Escreva essa fração como número racional em sua forma decimal. Olha só, se eu juntar as de São Paulo, as do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, são todas as bandeiras que contém aqui, exceto a de Minas Gerais. Se a de Minas Gerais é 6, as outras são 9. Também a gente pode contar elas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 9 em 15, porque o total de bandeiras é 15. 9 quinzeavos. 9 quinzeavos dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu simplifiquei e encontrei 3/5. Como pediu para escrever essa fração como número racional em sua forma decimal, então vou pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Então, 3 para dividir por 5. Só que 3 não dá para dividir por 5. Coloco 0, no quociente, ó, 0, no quociente e acrescento 0 no dividendo. 30 para dividir por 5 vai dar 6. 6 é 5, 30. Para chegar em 30, nada. Então, ó, a forma fracionária é 3/5, né? Porque era 9 quinzeavos, simplifiquei, chegou em 3/5 e a forma decimal 0,6. A letra D está assim. Você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira de nosso estado? Pesquise e transcreva-os. Olha, a nossa bandeira é representada assim, né? Ó, tá escrito aqui em outra língua, né? Eu acho que libertas, eu não sei muito bem ler não, mas parece libertas quais será também. Eu pesquisei, o que eu encontrei? Que essa escrita é um lema da Inconfidência Mineira e que significa liberdade ainda que tardia. Então, o significado dessa frase é liberdade ainda que tardia. Número 4. Leia os diálogos da tirinha. Penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Ela não pensa em mim porque sou um nada e não se pode pensar em nada. Você não é um nada, Charlie Brown. Não? Mas alguma garota pensa em um 0,00001, ou seja, 1/100 de milésimo? Aí a letra A tá assim, o número, né, ó, 1/100 de milésimo, citado por Charlie Brown, é lido como 1/100 de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? O que a gente faz? O número, a gente tira a vírgula, tira na vírgula dá 0,00001, ou seja, 1. A parte de cima da fração é 1.
A parte de cima da fração eu já coloquei aqui, ó, é 1. E como que eu vou colocar a parte de baixo? A parte de baixo eu coloco 1 e vou um seguido de zeros. Mas a quantidade de zeros aí eu conto aqui depois da vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, ó, se for 3 casas depois da vírgula, é 3 zeros. 1 e 3 zeros. Se for 2 casas depois da vírgula, 1, 2 zeros, e por aí vai. Como aqui era 5 casas depois da vírgula, a gente colocou um seguido de 5 zeros. Letra B. Você concorda que 0,00001 é o mesmo que nada? Por quê? Olha, eu não concordo. Porque, por exemplo, se falar que a gente tem 0,00001 de chance, vamos supor, de ficar careca, pode acontecer de ficar careca. Então, a chance ela não é nula, ela não é zero. Então, eu coloquei o seguinte, ó. Não, porque nada significa ser exatamente igual a zero. E 0,00001 é diferente de zero. Ou seja, né, esse 1/100 de milésimo é diferente de zero, totalmente diferente de zero, ele não é zero. Agora, número 5. Aprendendo brincando. Vamos fazer uma experiência e nela aprender mais um pouco sobre frações e números decimais. Você vai precisar de 4 garrafas de mesmo tamanho, um copo de medida, água. Coloque água nas garrafas obedecendo a seguinte sequência: 1/2 da capacidade na primeira, 1/4 da capacidade na segunda, 1/8 da capacidade na terceira e 1/16 da capacidade na última garrafa. Para isso, você precisará converter as frações em números decimais, facilitando o uso do copo medida. Sopre no bocal de cada uma e preste atenção no som. Experimente também bater de leve em cada garrafa com uma vareta de madeira. Anote os números decimais obtidos e suas observações quanto aos sons emitidos. Ó, a fração 1/2, se eu pegar R$1 e dividir por 2, dá 50 centavos para cada um. Ou seja, então 1/2 é a mesma coisa que 0,50, ou seja, 0,5. 1/4, se eu pegar R$1 e dividir em 4 partes iguais, vai dar 25 centavos para cada um, ou seja, 1 dividido por 4 dá 0,25. 1 dividido por 8, aí eu já armei a continha aqui para a gente ver melhor. 1 não dá para dividir por 8, então eu vou colocar 0, no quociente aqui, ó, e acrescentar um 0 no dividendo. 10 para dividir por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar em 10, falta 2. Quero continuar dividindo, acrescento o 0 aqui, ó. Aí 20 para dividir por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para chegar em 20, falta 4. Quero continuar dividindo, então acrescento o 0 aqui. Aí ficou 40. 40 para dividir por 8 vai dar esse 5 que eu coloquei de roxo. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40, falta nada. Agora, essa fração aqui, então, ó, 1/8 é 0,125. Agora, essa fração, 1/16, que é igual a... vamos dividir aqui, 1 por 16. 1 não dá para dividir por 6. Então, coloca 0, no quociente, acrescenta o 0 no dividendo. Só que quando eu acrescento o primeiro 0, vai ficar 10. E 10 não divide por 16. Acrescentei, não deu para dividir, 0 no quociente e acrescenta outro 0 no dividendo. Acrescentei e ficou 100. 100 para dividir por 16. 0 eu analiso com 6 e o 10 eu analiso com 1. 10 para dividir por 1 dá 10. Só que a gente nunca coloca 10 aqui, coloca de 9 para baixo. Se eu colocar o 9, vai ser muito. Porque 9 vezes 16 vai dar 144. Porque ó, 9 é 6, 54. Vai sim, 9 vezes 9, 5, 14. 144 não pode, aqui é 100. Ó. Então, o 9 é muito, o 8 é muito, o 7 é muito, o 6 é que vai dar. 6 é 6, 36. 36 para chegar em 40, falta 4. Vai o 4 do 40. 6 vezes 1, 6. Mais o 4 que foi 10. Para chegar em 10, falta nada. Então, ficou 0,4 aqui. Aí, acrescenta o 0. Fica 40 para dividir por 16. Esse com esse. Então, 4 para dividir por 1. 4 para dividir por 1 seria 4, só que vai ser muito 4. Então, eu coloquei o 2 aqui de verde. Ó. O 4 vai ser muito, o 3 vai ser muito, então vai ter que ser o 2. 2 é 6, 12. Então, aqui vale 20. 12 para chegar em 20, falta 8.
vai o 2 do 20. 2 vezes 1, 2. Com mais 2 do 20 que foi? 4. Para chegar em 4, nada. Quero continuar dividindo. Acrescento 0. Aí ficou 80. 80 para dividir por 16 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar em 30, falta nada, vai 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, que foi 8. Para chegar em 8, falta nada. Então, olha só, vai depender do tamanho da garrafa que a pessoa for pegar. Se eu quero, o que acontece? Se a gente for pegar uma garrafa de um litro, por exemplo, 1 litro são 1000 ml. Então, 0,5 vezes 1000 vai dar 500 ml. É só pegar esse número aqui e multiplicar pela quantidade de ml que vai ter na garrafa. 0,5 vezes 1000 vai dar 500 ml. Uma garrafa de 1 litro, ou seja, de 1000 ml. Para mim colocar a fração 1/4, eu vou fazer 0,25 vezes 1000 ml, que vai dar 250 ml. Para mim colocar a quantidade de 1/8, eu vou fazer 0,125 vezes a quantidade da garrafa em ml, que é 1000. 0,125 vezes 1000 vai dar 125 ml. Né? Tô falando no caso se a pessoa pegar uma garrafa de 1 litro, que equivale a 1000 ml. Se pegar aí a garrafa de 1 litro, 1000 ml, e 1/16, vai ser eu pegar esse número aqui, o 0,0625 vezes 1000, que vai dar 62,5 ml. Aí enche de acordo com essa quantidade aqui que eu falei e a gente vai observar o som. Aí eu dei uma pesquisada para, né, conseguir explicar aqui. O que acontece? Quando tem uma menor onda do som, quando tem uma menor onda, significa que vai existir uma maior frequência e o som vai ser agudo, vai ser um som agudo, ou seja, fino. Quando possui uma maior onda, vai ser uma menor frequência, o som vai ser grave, ou seja, ele vai ser grosso. Quando a gente sopra a garrafa, o som vai se propagar lá no ar, né? Se o som se propaga no ar, a garrafa que tem menos água, ela vai possuir uma maior onda. A gente sopra lá, o som está se propagando no ar, vai ser uma onda maior, então vai produzir um som grave, ó. Maior onda possui som grave, então vai produzir som grave, né? Um som mais grosso. Quando a gente sopra na garrafa com mais água, né, ó, o som vai se propagar lá no ar, vai ter menos espaço de ar ali, então vai possuir menor onda. Como possui uma menor onda, vai produzir, ó, menor onda produz som agudo, que é o som fino, né, ó. Já quando a gente bate com a vareta, coloquei aqui, ó, com a vareta, a garrafa, as coisas vai se inverter aqui, ó. A garrafa com menos água, né, o som agora vai se propagar na matéria, ou seja, na garrafa e na quantidade de água que tem lá. Na garrafa com menos água, vai possuir menor onda. Se ela possui menor onda, vai produzir um som agudo. Na garrafa com mais água, vai possuir maior onda, então vai produzir, ó, maior onda produz o som grave, que é aquele grosso. Então, as duas situações se invertem aí, viu? Entre o sopro e a vareta, as duas situações se invertem. Dá uma pesquisada aí no Google, gente, para vocês entenderem também um pouco melhor como que funciona isso, tá? Então, finalizou aqui.